Daniel capítulo 2, que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, óbvio, tá? Diz assim, no verso 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo, lixo, né? Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Verso 7 de Daniel 2. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: eu bem percebo que vocês querem ganhar tempo, porque veem que o que eu estou dizendo está resolvido, isto é, se não me fizerem saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença. Até que se mude a situação, portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Verso 17 de Daniel, capítulo 2. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Verso 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia, entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e velarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação?
Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, verso 29, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, portanto, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a tua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Verso 36, este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, presta atenção, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares, suaves perfumes. E o rei diz a Daniel, verso 47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia.
a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdinego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é tão clara, traz ensinos tão preciosos a nós. Num momento como este, onde historicamente refletimos a respeito do nascimento de Cristo. Dá-nos graça e nos ajude a entendermos aquilo que, por intermédio de Daniel, certamente o Senhor mostra a cada um de nós. Que o Senhor revele os pensamentos e segredos dos nossos próprios corações e nos ajude a retomarmos a nossa vida à luz dos desafios e iluminação da Tua Palavra. É a nossa oração, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. O nascimento de Jesus revela, eu não lembro de ter meditado com isso com os irmãos, mas é porque eu também ainda não estudei o Daniel capítulo 2, ainda vou estudar, aliás, o livro de Daniel. Assim que eu terminar Hebreus, ainda leva um tempo, eu volto para algum texto do Antigo Testamento. Eu estou precisando fazer isso, tá bom? No texto em questão, em tela, no capítulo 2, claramente ele fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Quando ele fala no verso 34, por exemplo, é um texto que fala sobre o sonho que Nabucodonosor teve com uma estátua, né? E no verso 34, claramente, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Na verdade, era a pedra angular, né? Que todo mundo sabe, naquele momento, era uma grande pedra. Tem um nome na construção que eu esqueci. Quando você tem um terreno muito ruim, você põe uma pedra primeiro, assim, uma base seja lá de que for, para sustentar a construção. Esqueci o nome. Puxa vida, está na minha cabeça. Não sei se alguém lembra o nome disso. Radiz, sei lá. Como é que é? Hã? Não, sapato é a coluna, né? Estou falando da base toda. Não, eu esqueci o nome. Depois eu vou lembrar. Como é que é o nome? Radier, esse aí. Esse é o nome, radier. Radier, eu coloco embaixo, né, para poder colocar. Vamos imaginar que essa pedra angular fosse um radier, tá bom? Pois não, senhor. Isso, é isso mesmo, exatamente, essa é a ideia, tá? Então aqui é como se fosse um radier embaixo aqui, para que toda a construção naquele momento era feita sempre sobre uma pedra específica, tá bom? E no sonho, claramente ele vê uma pedra. Tudo que aparece na Bíblia sem auxílio de mãos humanas está fazendo menção a Jesus Cristo, porque ele vem sem auxílio de mãos humanas. Essa é a ideia de um novo reino se estabelecendo. E no verso 35, no finalzinho ele diz: a pedra que feriu a estátua, que eram claramente os reinos, né? Eu já vou dizer quais, se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Olha lá, há uma multiplicação daquilo que Jesus Cristo mesmo diz, que começa pequeno e se torna grande. E ele faz essa menção no verso 45, quando ele diz, verso 44, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, todos os outros serão destruídos. Como viste, no verso 45, que do monte foi cortada uma pedra, olha lá, sem auxílio de mãos. Então, claramente, o capítulo 2, essa pedra é Jesus Cristo. É a menção do nascimento de Jesus Cristo que ele está tendo clareza à luz de um rei e de um reino, tá bom? Que vai esmiuçar o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, quer dizer, todos os reinos serão submetidos a esse grande rei e a esse grande reino que ainda há de se manifestar. Muito bem, Joaquim aqui é o rei que ficou como o bobo da corte, na verdade, a Babilônia está dominando sobre Jerusalém, e nesse sentido a gente sabe que Daniel tem em média 14 anos, porque era exatamente nesse período que as pessoas introduziam naquela cultura jovens para participarem de um programa de reeducação alimentar, cultural e de tudo mais. Como foi o que aconteceu? É por esta razão que as pessoas deduzem que Daniel tinha, em média, 14 anos. Daniel, então, no capítulo 2, fala de 4 reinos, especificamente, primeiro, o reino babilônico, que foi de onde Deus deu à humanidade a legislação, através do Código de Hammurabi. Os medos e persas, Deus deu à humanidade, basicamente, o sistema tributário. Por quê? Porque ali o rei
não tinha o mesmo poder que os outros reinos. E os reis deveriam prestar contas das suas finanças. Então, é aqui, basicamente, que, entre aspas, num certo sentido, pelo menos, começa a lei de responsabilidade fiscal na história da humanidade. Tá? Os gregos, a gente já está acostumado, que é onde Deus deu a cultura, línguas e jogos, e os romanos, que nada mais foi que eles fizeram, o aperfeiçoamento da legislação que Deus deu aos babilônicos do Código de Hammurabi. É daí que vem o direito romano, que parte é daí que vem o nosso direito. A gente sabe disso, os irmãos sabem disso melhor do que eu. Tá bom? Então, nesse sentido, no capítulo 2 de Daniel, na verdade, o livro de Daniel revela dias particulares, não dá para explicar toda a vida de Daniel, dos 14 até os 84 anos, não faz nem sentido, isso não ia caber no livro, de nenhuma vida de nenhum de nós iria caber, né? Todos nós temos muitas histórias. Então, aqui, basicamente, são marcados dias particulares, dias que chamam a atenção, dias que são dias interessantes. Talvez uma das razões é porque fica evidente a nossa relação com Deus quando a paz que nós temos não é resultado de circunstâncias desfavoráveis. Dias interessantes, então, providenciam verdadeiras oportunidades para tornarem evidentes a nossa relação com Deus. Um dos objetivos, na verdade, das provações, que Pedro mesmo vai dizer lá no Novo Testamento assim, ó, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, preste bem atenção, eu não sei se a gente tem noção dessas coisas, né? Ou às vezes passa por nós, ou às vezes a gente esquece, o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que ouro perecível, é muito mais precioso por ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Você entende isso? Você entende que o valor da fé tem mais valor do que qualquer dinheiro, por mais que seja puro esse dinheiro e tudo aquilo que ele seja capaz de comprar? Não sei se as pessoas têm noção disso, eu acho, pelo menos, né? Porque a gente faz tantas coisas que são importantes e devidas para ganhar e guardar aquilo que precisamos, que não temos, né? Que é o dinheiro, o patrimônio, mas não me parece que as pessoas fazem o mesmo esforço para ganhar e guardar aquilo que tem mais valor do que todo ouro depurado. Se a gente tivesse, sei lá, né? Se manifestaria de outras maneiras. A gente investe em tempo para poder ganhar dinheiro, e muito tempo. A gente investe em capacitação justa, tudo certo, e muita capacitação. A gente investe em constante capacitação. A gente paga por constantes capacitações. A gente faz viagens. A gente contrata pessoas. A gente paga seguro para poder manter aquilo que ganhamos. Procuramos, quando queremos comprar e ganhar aquilo que existe de melhor, aquilo que pelo menos o nosso dinheiro alcança, pois quanto mais dinheiro nós temos, mais nós queremos acesso àquilo que de melhor o dinheiro pode comprar. Legítimo, não tem nada de errado com isso. Eu só não sei se, porque Provérbios capítulo 2 diz que se nós alçássemos a nossa voz pedindo inteligência e clamássemos por entendimento e buscássemos como quem busca a prata e como quem busca a tesouros escondidos. Como é que a gente busca, pelo menos naquele momento, prata e tesouros escondidos? Com muito dinheiro, com muito esforço, pagando para mais gente nos ajudar, porque a gente sabe que na conta a gente gasta 50 e ganha 1 milhão em cima dos 50. Só que quando chega na hora da fé, de a gente entender aquilo que as parábolas de Mateus, capítulo 13, dizem para nós, que elas devem ser interpretadas em conjunto, eu já disse isso, mas uma delas, que fala sobre o valor, onde um homem saiu para procurar pérolas preciosas, e ele entende a preciosidade do que ele está buscando, quando literalmente ele vende tudo que ele tem para comprar uma pérola. Ele vai, como quem vai procurar campos,
tesouros escondidos, e ele encontra quando ele procura tesouros escondidos, mas ali é uma demonstração clara para ver se aquele que procura boas pérolas é capaz de abrir mão de absolutamente tudo que adquiriu na sua vida, não importa o quanto seja esse tudo, porque ele se encontra diante de alguma coisa que tem mais valor do que tudo aquilo que ele já trabalhou para conquistar e manter. E por incrível que pareça, lá ele diz que sim, obviamente, a gente sabe, né? Mateus está sendo escrito para explicar, no capítulo 13 em particular, aos discípulos que o Messias estava prometido, a grande pérola, o grande tesouro, mas tem muitas pessoas que, na perspectiva dos discípulos, quando este tesouro se manifestasse, ele ia arrebanhar mais ou menos como os caldeus arrebanhavam, literalmente por onde eles passavam, eles malhavam, e tudo aquilo que não era deles, eles pegavam e juntavam tesouros, a 3x4, então os discípulos imaginavam que quando o Messias prometido, a grande pérola, o grande tesouro se manifestasse, ele ia arrebanhar um monte de gente. Então, ele não arrebanhou um monte de gente porque Jesus está ensinando a vida dos discípulos que aqueles aos quais ele arrebanharia seriam as pessoas que entenderiam que mesmo que elas tivessem conquistado muito dinheiro, elas estavam diante de alguma coisa que vale mais do que tudo aquilo que alguém trabalhou, conquistou e trabalhou para manter. Então, Mateus fala isso, Daniel também fala isso, demonstrando para ver, como Pedro, né, que nós estamos diante de alguma coisa de muito valor. A gente vai ver a reação do rei, eu não me impressiono. A reação do rei diante de alguma coisa extremamente valorosa, a gente vai ver porque esse extremamente não é um adjetivo, talvez um superlativo grande o suficiente para demonstrar o quão extremamente superior era o tesouro do qual Nabucodonosor estava. Mas Pedro fala que a nossa fé, uma vez confirmada, tem fé aí dentro, vale mais, muito mais preciosa do que todo o ouro perecível. Para quê? Para que redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé que deve existir no coração daqueles que entenderam que estão diante de alguma coisa muito superior a todo tipo de tesouro que eventualmente na nossa vida venhamos a conquistar e manter, esta fé não aponta para nós, mas aponta para Jesus Cristo. Talvez por isso que a gente não goste muito de buscar essa fé, porque a gente gosta de coisas que apontem para nós. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. A gente até fala, né? Nossa, e estes prédios de quem são? A gente fala o nome do fulano, fulano de tal. E estes terrenos de quem são? Beltrano de tal. E nessa cidade, esse shopping, fulano é dono, porque os tesouros apontam para o seu dono. E é por isso que talvez a gente goste de tesouros terrenos, porque eles apontam para nós. Pelo menos no primeiro momento. Mas se a gente entendesse que o valor da fé tem muito mais valor do que tudo isso, eles não apontam para nós, mas apontam para aquele que deu fé a nós. E é disso que Daniel, capítulo 2, claramente está se revelando. Denota uma absoluta superioridade de Daniel em relação a todos os outros magos e astrólogos e tudo aquilo que aparece, tá bom? Entretanto, ele fala alguma coisa clara quando, a respeito do nascimento de Jesus Cristo, ele tem ciência, que ele absolutamente revela a limitação humana em relação a muitas coisas. Por exemplo, no verso 37, no verso 38, quando ele está referindo-se, Daniel, a Nabucodonosor, ele diz assim: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino e a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Veja que interessante. O reino de Nabucodonosor, que não era pequeno, a glória de Nabucodonosor, que não era pouca, a honra de Nabucodonosor, que era absolutamente alta, por incrível que pareça, logo de início, fica constrangedor até Daniel dizer isso a Nabucodonosor, mas ele tira toda a virtude de Nabucodonosor da conquista. Tira a virtude da sua
da sua capacidade de ser um bom estrategista militar. Tira de Nabucodonosor aquilo que naturalmente os reis tinham quando eles iam expandindo o seu território e quando eles tinham vitórias sobre outros reinos. Eles eram os poderosos, eles vinham sobre as carruagens, os perdedores vinham andando, eles eram as pessoas absolutamente honradas e glorificadas. Mas, por incrível que pareça, Daniel, antes de dizer da interpretação do sonho, diz: se você tem alguma coisa, foi conferida e entregue a você. Então, mostra que ele é totalmente limitado na aquisição e na manutenção daquilo que ele ganhou. E a gente precisa ter isso em mente. O nascimento de Jesus Cristo precisa demonstrar para nós a limitação que nós temos, porque tudo aquilo que temos foi do céu conferido e entregue a cada um de nós. Se nós temos alguma coisa, é porque Deus bondosamente dá. E ele diz: nossa, então, mas por que todo mundo não tem igual? Porque Deus não dá a mesma medida para todo mundo. Mas por que Deus não dá a mesma medida a todo mundo? Porque aquilo que Deus dá a todo mundo não tem o mesmo efeito, é simples assim. Tem gente que você diz assim: já não viu? Você quer conhecer alguém, dele poder? É impressionante. Tem gente que tem um cargo assim, a pessoa se transforma, vira, meu Deus do céu, o que aconteceu? Assim, não, a pessoa vira uma outra pessoa. Não, ela não vira uma outra pessoa, ela só revela a pessoa que estava escondida dentro dela. Não é, o poder nunca corrompeu, não corrompeu Daniel, não corrompeu os amigos de Daniel, não corrompeu José do Egito, não corrompeu Moisés, não corrompeu um monte de gente. Nada a ver que o poder corrompe, a história corrompe. Na verdade, ela só revela aquilo que existe dentro do coração humano. Então, do céu foi conferido e cujas mãos foram entregues. O que nós temos nas nossas mãos foi do céu dado por Deus e entregue a cada um de nós de maneiras diferentes. Não é só dinheiro, é só você olhar. Deus dá a mesma sabedoria para todo mundo? Deus dá o mesmo dom a todo mundo? Nossa, é tão simples isso. Deus não dá a mesma coisa a todo mundo, porque primeiro cairia o corpo, e segundo, que a mesma coisa, na mesma medida, não tem o mesmo efeito para todo mundo. Por quê? Porque Deus é um Deus de prova. Desde o início, antes do pecado se manifestar, Deus está provando Adão e Eva. Deus sempre foi um Deus de prova, não se engane. As maiores provas que Daniel passou na sua vida foram depois de 80 anos de idade, irmãos. Tem gente que acha mesmo que viveu grandes coisas, experimentou grandes coisas, e agora na velhice vai surfar na onda de juros espirituais. Isso não pode acontecer porque Deus é um Deus de prova. Ele prova a vida de cada um de nós, e não é por causa da velhice e da fragilidade da força e da vulnerabilidade daqueles que são idosos que Deus deixa de dar as suas maiores provas. Porque tem gente que acha que por conta do aumento da nossa vulnerabilidade física, isso significa uma suposta obrigatoriedade da parte de Deus de nos tratar consoante a vulnerabilidade física existente em nós. Não é verdade. Se fosse assim, Deus não tinha feito nada com Daniel, porque ele foi jogado na cova dos leões com 80 anos. Como é que faz? Por quê? Porque Deus está mais preocupado com a nossa saúde espiritual do que com o nosso bem-estar. Eu vou repetir, João Geraldo, capítulo 2, verso 1. Deus está mais interessado na nossa saúde espiritual do que no nosso bem-estar. Se precisar dar desconforto, e o que é a confiança, se não nada mais do que o resultado de pessoas que vivem em circunstâncias absolutamente desfavoráveis, onde a força humana não tem mais vez. É isso. É desconfortável para nós, porque confiar em Deus esfrega na nossa cara a nossa limitação. Confiar em Deus esfrega na nossa cara os bens e o poder que em nós é derivado e não originado. Temos o que temos porque foi dado por Deus. E se foi dado por Deus, nada, preste bem atenção no que eu vou dizer, por causa do corpo, nada do que Deus dá a nós, Ele está pensando exclusivamente em nós. O Natal deveria ser uma demonstração disso, irmãos. Nada
vou demonstrar. Nada do que Deus dá a nós, Ele está pensando exclusivamente em nós. Nada. O consolo que Deus te deu é para que quando você tiver outra pessoa, você console com a medida que você foi consolado. Então, Deus dá um consolo a mais, um plus de consolo para nós, nas nossas dificuldades, para que aquela sobra de consolo que existe não seja simplesmente usado para nós, está sobrando consolo. Eu estou em superávit de consolo, posso passar por aflição que eu tenho consolo de sobra. Não, irmãos, é porque tem mais gente que está precisando de consolo, e Deus vai dar esse consolo por você, e não vai dar diretamente a Ele. Está vendo como é que Deus trabalha? É pelo corpo que Deus faz isso. O dinheiro é isso, a capacidade é isso, os dons são isso. Tudo que Deus dá, Ele dá de maneiras diferentes, porque a finalidade é que haja fé no nosso coração, que tem muito mais valor do que todo o ouro que nós podemos trabalhar e manter, e aquilo ali vai apontar diretamente para o nosso Senhor Jesus Cristo, na revelação que nos foi dada. Então, tudo que Deus dá a nós, Ele está pensando em mais alguém além de nós. Lembre sempre disso. O que é que você tem que está para além de você? Cuidado, porque nós somos verdadeiros acumuladores. E é para acumular, mas é para acumular para distribuir. Essa que é a questão. Não juntem tesouros na terra, juntem tesouros nos céus. O que é que Deus não disse? Não juntem. Nós não somos capazes de não juntar. Você pode ir na casa do cara mais pobre que tem, ele tem 3 panelas, 4 copos Sica, ele vai ter 2 garfos de não sei o quê, de alumínio, ele tem mais do que ele precisa. Nós somos acumuladores, Deus nos fez acumuladores, não há problema em ser acumuladores. Há problemas em onde acumulamos e como distribuímos aquilo que Deus nos deu. Esse é o problema. Pare de roubar, trabalhe com as próprias mãos, para que você tenha com que ajudar aquele que está necessitado. Deus não deu saúde para a gente trabalhar, Deus não deu inteligência para a gente ganhar, e Deus não deu sucesso financeiro para nós, para que a gente pense que é só nós. Tem mais gente precisando, e Deus não vai dar aquelas pessoas, Ele vai dar por intermédio de nós. Por quê? Porque Deus mandou o seu povo acumular, mas é para prestar atenção onde? E à medida que nós acumularmos, é para prestar atenção na distribuição. Então, podemos ser bons acumuladores, desde que sejamos bons distribuidores. Não foi assim com José? José não disse, tem 7 lá, né? O que ele faz? Constrói um monte de coisa, larga aí no campo aí, depois a gente vê o que a gente faz. Não, ele diz, acumula. Ninguém estava pensando em acumular, e José disse, pode acumular. Faz lá, mas não tem mais. Faz mais, abre mais sila, abre mais. Enquanto tiver, vai acumulando. Por quê? Porque vai chegar um dia que a gente precisa distribuir. José foi inteligente em acumular, quando ninguém queria acumular. José foi inteligente em distribuir, quando alguém que tem para acumular não tem a capacidade de distribuir. Os crentes precisam saber acumular e saber distribuir. O problema é que tem gente que, quando acumula, se acha. Tipo Nabucodonosor, eu sou tal, eu sou fera, eu estou mandando. Ele está dizendo, você foi dado para você. Nossa, você é menos, diminua. E segundo, você deveria aprender a distribuir coisas que nós nem sempre sabemos fazer. O reino foi dado, capítulo 2, verso 35, diz assim, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, e se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua, ou a estalta, se tornou grande. É interessante que, se você compara isso com Apocalipse capítulo 12, abra lá, só para você ver. Apocalipse capítulo 12, olha que interessante. No verso Apocalipse, é o último livro da Bíblia, verso 4, não tira o dedo de Daniel, porque senão você vai se perder para voltar. Verso 4, a sua cauda, né, fazendo uma descrição aqui de Satanás, e uma parte da descrição a sua cauda arrastava até essa parte das estrelas do céu, o poder de lábia de Satanás. Aliás, diz, e lá em Apocalipse mais para frente, que ele é o sedutor das nações, e que vai dizer mais na frente de Apocalipse que todo mundo que ele seduziu caiu com a grande Babilônia. Com o dinheiro que os caras ganharam, caiu todo mundo, velho, tá? Então, a sedução, a sua cauda, né, até essa parte da terra, as estrelas, o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando lhe nascesse. Verso 5, nasceu. Ele não conseguiu nem devorar uma criança, velho.
com essa capacidade de lábia, de sedução, com esses chifres na cabeça, com esses diademas, com a cauda, com toda essa capacidade que Satanás tinha, o menino nasceu e viveu muito bem, obrigado. Demonstrando que, assim como Nabucodonosor, assim como aqui, os reinos, ele vai dizer isso mais claramente em Daniel capítulo 4, né? Os reinos, Deus dá a quem Ele quer. A gente precisa entender isso. Mas isso, a gente até fala, volta lá para Daniel, capítulo 2, a gente até fala dos reinos, porque Deus põe rei, tira rei. Mas não se engane, isso vale para o maior e para o menor. Isso vale para nós. Vale para todas as instâncias. Por quê? Porque o reino é de Deus. Não há nenhum reino. Pode olhar, todos os grandes reinos, eles literalmente quase que chegaram à extinção. A gente quase não tem nem vestígio dos medos persas. Tem ali um negocinho ou outro ali que você consegue encontrar e deixar gravado. Mas se tem alguém que permanece desde o início até hoje, é o povo judeu. Que, diga-se de passagem, Deuteronômio, não foi porque vocês eram os maiores, os melhores. Deus lhe escolheu. O que aconteceu? Mudou alguma coisa aqui? Não? Deus lhe escolheu vocês porque eram os menores entre as nações. E você já notou que o menor não é extinto? Todos os outros reinos chegam à extinção e o menor só cresce. É óbvio, porque isso é uma demonstração do reino de Deus que ninguém consegue ir contra. Por quê? Por causa da nossa limitação humana. Preste bem atenção. Não existe, os irmãos, tudo bem que trabalham, muitos de vocês, como funcionário público, mas pensa até no público, mas pensa no privado, nas empresas. Elas precisam fazer marketing, elas precisam refazer a estrutura, enxugar, readequar ao comércio. Por quê? Porque senão elas não sobrevivem. Se as empresas fizessem o que 10% a igreja faz e se consome dentro dela, essas empresas não existiriam em 6 meses. Porque é impressionante a capacidade das pessoas que tentam destruir a igreja de Jesus Cristo, daqueles que vêm de fora, entrando de maneira sorrateira, Judas, Atos 20 e 28, tantos outros 3, Paulo, entrando, tem aparência de piedade. Então, aqueles que vêm de fora, aqueles que surgem de dentro, então, gente ímpia, que de fora para dentro, e do próprio dentro da igreja, mas gente numa espiritualidade ruim, gente crente, gente de Deus, como Davi, como Pedro, como tantos outros, gente abençoada, mas que em determinados momentos o cara dá um vacilo. Quantos escândalos existem no meio da igreja, desde a liderança até gente desconhecida, desde gente mais conhecida, quanta podridão no nosso coração, quantas práticas equivocadas, quanta vida torta nós temos e escondemos diante das pessoas, mas Deus conhece. Se metade disso as pessoas fizessem lá fora, as empresas não durariam o primeiro ano, irmãos. Então, só tem um jeito da igreja ser verdadeira, porque o homem já tentou destruir, mas não consegue. Por quê? Porque Deus mantém a igreja. Deus abençoa. E vem escândalo e você diz, agora essa igreja quebra. E ela vai, rebenta, e vai, fica com as pernas mancas, e depois volta. E quantos de nós não conhecemos igrejas que eram poderosas, que eram grandes, e passaram por escândalos, por dificuldades, arrefeceram, a ponto de a gente imaginar que elas iam se apagar. E agora nós vemos igrejas que voltam e de repente a gente conhece. Ih, rapaz, eu conheci. Alô, som. Eu conheci as etapas dessa igreja, que agora ela está voltando. Nós conhecemos um monte de igrejas assim. Porque o reino é de Deus, a bênção é de Deus. O ser humano simplesmente ele não consegue extirpar. Mas as empresas, por muito menos, elas são reinos, não precisa nem ser, não pensa nem em Coca-Cola, nossa, ficou estranho, ficou esquisito, não mudou nada? Eu não sei se eu que estou me ouvindo, não ficou diferente, não? Nossa, então a minha cabeça está diferente, está mudando aqui dentro. Aqui. Então, você pensa nas empresas grandes, McDonald's e tudo mais, não se compara, irmãos, nem 0,5% a glória que esses reinos aqui tinham, não se compara. A glória que esses reinos tinham era gigantesca, e muitos deles nós não temos nem poucos vestígios. Tem que cavar muito e gastar muito dinheiro para encontrar o vestígio de, como os maias e os incas, por exemplo. Tem uma escada lá, meia dúzia de coisas, que mais? De tudo aquilo que os caras tiveram, sobrou isso. De tudo aquilo que eram os medos persas, sobrou isso.
de tudo que foram os egípcios, sobrou isso. É porque a limitação é grande. Na verdade, verso 39 do capítulo 2, nossa, impressionante, na minha cabeça mudou completamente a minha voz aqui. Verso 39, ele diz assim, olha que interessante, depois de ti se levantará, isso é uma sequência, outro reino inferior ao teu. Então grave essa expressão inferior, por quê? Porque subsequentemente é um reino mais glorioso, sendo derrotado por um reino menos glorioso. Isso não faz o menor sentido. Normalmente a gente espera que um reino mais glorioso vença um reino menos glorioso, mas não sucessivamente reinos menos gloriosos se prevalecendo sobre reinos mais gloriosos. Isso tem a menor lógica. É literalmente como se a história estivesse andando para frente, mas na contramão. É como se ela estivesse andando de ré. Não tem sentido algum, a não ser que literalmente nós somos absolutamente limitados, e para piorar tudo isso, ninguém tinha o poder da interpretação dos sonhos. Nem os magos, nem os astrólogos, nem o rei Nabucodonosor e nem Daniel. Ninguém tinha. Porque Daniel deixa claro, isso aqui não foi de mim, eu não sou sábio o suficiente, eu não sei tanto assim. Isso aqui é Deus quem dá, e de maneira graciosa. Mas esse poder não se encontra em mim, se encontra em Deus. Então, se há alguma coisa que Daniel capítulo 2, à luz do nascimento de Jesus Cristo, de um rei que era absolutamente glorioso, que ele não conquistou, mas foi entregue, de reinos que são subsequentemente destruídos, um maior por um menor, e literalmente de sonhos e interpretações que nenhum homem tinha, mas Deus nem Daniel tinha, tudo isso demonstra a absoluta limitação humana. Então, no Natal, a gente deveria entender as nossas limitações pessoais. É um tempo de reforçar a busca para o exercício e lapidação da fé, que tem muito mais valor, mesmo acima de ouro, mesmo ouro depurado. Então, a pergunta que cabe claramente é o que é que nós fazemos quando descobrimos as limitações? Quando você entende e enxerga uma limitação na empresa, o que você faz? Quando você enxerga uma limitação na construção, alguns irmãos construíram, constroem, o que você faz? Quando você percebe que na construção da sua carreira, para que haja uma continuidade progressivamente maior, mas existem limitações na sua vida para que essa progressão maior aconteça, o que você faz? Para que você queira ganhar mais dinheiro na sua profissão e percebe limitação, o que você faz? Quando a gente percebe que as relações estão se esvaindo e nós precisamos mudar, porque senão elas literalmente se romperão, o que nós fazemos? Irmãos, diante das limitações, o que nós fazemos? Mas parece que a impressão que eu tenho é que o Natal não evoca da igreja este esforço necessário quando na nossa cara é esfregada as nossas limitações pessoais. A gente deveria de verdade chegar no Natal e dizer, meu Deus do céu, então eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso investir mais, eu preciso fazer mais. Como é que andam os nossos planejamentos comunitários? Porque na nossa vida profissional a gente faz. Na expansão do nosso patrimônio a gente faz. Na possibilidade de viagem a gente faz. Na construção de uma carreira melhor, a gente faz. Mas na construção de uma fé maior, o que é que você está fazendo? Eu tenho dito isso ao Augusto, ele sabe disso, está aí, meus filhos. Quer morar fora do Brasil? Primeiro procura a igreja, depois a gente vê o que é que faz em volta dela. É impressionante como a gente constrói coisas na vida e a igreja fica como se fosse nada. Eu não estou pedindo favor de ninguém, porque a igreja é o corpo de Cristo, irmão. Se Cristo não entender, mostrar isso para você, não sou eu que vou mostrar. Mas entenda que tudo foi dado a nós por uma razão específica. Se existem limitações, se o Natal mostra que o dinheiro que nós temos é entregue,
A capacidade financeira que nós temos é entregue. A capacidade intelectual é entregue. A saúde a cada um de nós é entregue. Se todas essas coisas são demonstradas no Natal a nós, que são entregues e que não são derivadas de nós, e apesar disso a gente faz um monte de planos em relação a elas, cadê os planos em relação a construirmos uma fé maior para chegarmos no ano que vem, não simplesmente existirmos? Você não foi chamado para existir na igreja, irmãos. Não é só um planejamento que existe da parte da liderança da igreja para ter uma escola dominical melhor, para ter um culto melhor, para ter condições melhores, para que a palavra chegue, para ter um trabalho infantil. E a gente fica aqui quase que se esmerando, se esvaindo corretamente para dar à igreja coisas e ferramentas para que a instrumentalização de uma fé maior aconteça. Mas não se engane, muito mais do que a igreja na sua liderança planeja, a igreja na sua vida pessoal deveria fazer. A igreja deveria perguntar: o que eu preciso diante de Deus fazer para suprir estas fragilidades na vida pessoal? Quais? É só olhar para o fruto do Espírito. O que eu preciso para ter mais amor? O que eu preciso para ter mais fé? O que eu preciso para ter mais longanimidade? O que eu preciso para ter mais mansidão? Como é que eu faço para ter mais domínio próprio? Aquilo que Pedro diz, essas coisas existindo e em vós aumentando, diz Pedro. Que coisas? As coisas às quais ele citou. A fé juntamente com o amor com a perseverança com... E ele vai citando um monte de qualidades. Quais são os esforços e planejamentos individuais e familiares que eu e você construímos diante de Deus para que nós tenhamos condições de chegar no final do ano que vem e dizer: eu melhorei, virei mais gente, estou mais envolvido, virei mais homem, virei mais mulher. A gente só consegue fazer isso se a gente enxergar as nossas fragilidades pessoais. O problema é que ninguém quer enxergar a fragilidade pessoal. Esse que é o problema. Não cresce porque não identifica quais são os problemas. Não dá para a gente consertar aquilo que a gente nem entende que é um problema. Quantos de nós conversamos com pessoas que a gente percebe que existe uma dificuldade e aí fica aquela brincadeira: fala você. Eu não, fala você. Porque ninguém quer falar, sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir da sua fragilidade. Graças a Deus eu preguei em Hebreus que o trabalho de aconselhamento da igreja é da igreja, não é só do pastor. Então, eu não estou falando de quantas vezes eu tenho que corrigir vocês, quantas vezes nós teremos que nos corrigir. Mutuamente, a cada dia, todos nós. Para isso, precisa ter boca para falar e ouvido para ouvir. Todos nós somos hábeis em construirmos habilidades novas para termos mais oratória. Mas nem todos nós construímos habilidades necessárias para termos uma melhor escutatória. Porque todo mundo gosta de falar, mas ninguém gosta de ouvir. Para ser melhor, vai precisar aprender a falar e precisar ouvir. O Natal começa revelando isso, que as limitações existem, e elas existem para mostrar que nós somos frágeis e as áreas em que nós precisamos trabalhar para melhorar as nossas fragilidades. Segunda, a importância de uma vida de oração. Veja que interessante no verso 17, quando a Daniel é exposto, nós sabemos isso, foi Daniel ter com o rei, verso 16, e ele pediu que designasse um tempo. Então Daniel pede um tempo para orar, e no verso 17, Daniel compartilha a oração, sob pena de que, se ele não tivesse o resultado positivo daquilo que lhe foi inquirido, na verdade Daniel e ele e todos os sábios morreriam. Veja que Daniel diz assim: diga para o rei não matar os outros sábios. Ele podia sequer estar pensando nos outros, ele podia estar pensando somente nele e nos seus amigos, mas ele pensa naqueles que são povo de Deus e naqueles que não são povo de Deus. É bem interessante isso. E Daniel, então, quando ele vai literalmente buscar a Deus em oração, buscar a Deus aquilo que Deus está revelando e vai revelar a ele, Daniel demonstra a sua confiança em Deus, porque literalmente, numa situação em curto espaço de tempo e numa penalidade gigantesca como essa, o que poderia existir em Daniel é desespero ou qualquer palavra que demonstre um sinônimo disso.
Porque é ou não é verdade que quando nós estamos apertados, lembra, aqui Daniel podia morrer. Então, a vida de oração, é porque a gente sabe o resultado, aí fica facinho, né? É igual você assistir um filme sabendo o resultado, spoiler, né? E fica fácil, né? Mas pensa que Daniel não sabia o resultado. Ele nem sabia se Deus ia responder. Ele mesmo revela que ele não tem a capacidade de interpretações se Deus não desse. Então, a grande questão é, o que é que nós fazemos quando pressionados estamos? Você já notou que duas coisas básicas nós fazemos? Nós nos isolamos e não oramos. Porque a gente pede, vamos orar? Aí diz, não, pastor, pelo amor de Deus, orar em outra situação, mas nessa situação, uma situação tão difícil, pesada como essa, não, eu preciso de resposta para amanhã. Então, vamos orar. Parece que é quase uma ofensa quando alguém tem celeridade nas suas questões, quando alguém está em questão de vida e morte, dizer assim, vamos orar. Porque parece que a oração simplesmente ela não tem efeito nenhum. Nós quase nos acostumamos a buscar a resposta às nossas inquietações no reino dos homens. A gente se esquece que a resposta às nossas inquietações não se encontra em nós. Isaías, capítulo 46, olha só que interessante. Abra lá, Isaías, depois volta para Daniel, mas Isaías, capítulo 46, verso 5, diz assim... A quem, é o famoso texto de Isaías, né? A quem me compararei para que ele seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam Deus e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o Deus que eles fizeram, levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica e no lugar ele não se move. E recorrem a ele, mas note o que é que diz o verso 7. Nenhuma resposta ele dá e ninguém ele livra. Estes deuses criados pelos homens não têm a capacidade de responder e nem livrar absolutamente ninguém. Verso 8, lembrem-se disso, tenham ânimo e tomem a sério. Uma coisa que é óbvia, o povo nem sempre tomou a sério o fato de que deuses humanos não podem dar resposta e livrar ninguém. Por isso é que depois disso, nós temos registrado em livros os ídolos do lar. Mas, meu Deus, ele já não mostrou que esses deuses não fazem nada. Ele já não mostrou que esses deuses não respondem a absolutamente ninguém. Ele já não mostrou que esses deuses não livram ninguém. A Luzinete estava me contando, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós crentes temos protestantes presbiterianos, tá? Porque está gravando aqui, deixa eu falar assim. Da nossa igreja aqui, vamos falar do nosso métier, né? Sei lá, de outros protestantes presbiterianos. A gente tem muito medo de falar, irmãos, Deus fez alguma coisa, Deus me livrou. Parece coisa de pentecostal. Irmão, como assim, velho? Você já notou que a gente tem dificuldade de falar dos livramentos de Deus? Você já notou como a gente tem dificuldade de falar das respostas de Deus? Então, Daniel acreditava na palavra de Deus, inerrante, naquilo que ele lia. Ele estava lendo o livro de Jeremias, por exemplo, quando ele entendeu que a profecia registrada lá ia se cumprir, e isso quando ele tinha 80 anos de idade. O que é que Daniel fez quando ele soube essa resposta? O dia que a gente estiver lá eu te falo. Mas Daniel acreditava na palavra, ele estava consultando a palavra. Mas ele consultava a norma, mas também buscava a Deus para os aspectos subjetivos. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A norma, os aspectos objetivos, e no dia a dia, os aspectos subjetivos. Daniel acreditava tanto em uma, quanto buscava outra. Às vezes, os crentes querem buscar na vida subjetiva, nas circunstâncias da vida, nas vicissitudes de todos nós, e para isso enfraquecemos a norma da palavra. A gente não precisa fazer isso. Mas outros buscam a norma da palavra e se esquecem de buscar a Deus nos aspectos cotidianos da vida. Por exemplo, como eu devo tratar minha família, aquilo que Pedro diz que os homens devem viver a vida comum do lar, tratando a mulher como parte mais frágil, aquilo que diz a mulher como deve tratar o marido, os pais, os filhos aos pais. A gente acredita na palavra, mas não busca nos aspectos do dia a dia, porque às vezes parece que a norma não se aplica às nossas experiências pessoais. Quem de nós não tem experiências pessoais difíceis que a gente já parou de orar faz tempo? Quem de nós não tem pessoas difíceis? Quem de nós não tem gente da família difícil? Não são vocês, eu também tenho, irmãos. Estou falando para mim mesmo. Que tem coisas que a gente já botou no bolso.
que a gente não é como Daniel, que lê a palavra, que acredita na palavra, mas quando tem alguma coisa que está para demonstrar, a vida nossa depende disso, ele vai fazer o quê? Ele continua buscando a Deus. E a gente, nas dificuldades da vida, a gente, quando pede oração para os outros, mas não é muito comum, a gente literalmente se isola e não ora. Daniel fez o contrário. Ele se uniu e orou. Uma boa coisa preste bem atenção, que nós nos reunimos com o objetivo exclusivo de orar por circunstâncias difíceis da nossa vida. Não da particularidade, da regra da palavra, mas de particularidades da vida. Quantas orações, quantas reuniões nós temos entre amigos? Quantas reuniões entre os jovens? Não estou falando de reunião de oração, é a gente chamar pessoas para perto de nós. Vem aqui 10 jovens, para quê? Eu preciso que vocês venham na minha casa orar comigo, porque eu tenho um problema aqui, isso incomoda, é um problema de vida e morte, é uma dificuldade, e eu quero mais pessoas para orar junto comigo. Isso é muito difícil para orar sozinho. Venham junto comigo, vamos orar. Para quê? Vai ter comida? Não, nós vamos orar, irmãos. Nós vamos buscar Deus por isso. Nós vamos clamar por essas circunstâncias. Mas a gente vê filhos se esvaindo e diz, igreja, o que vocês fazem? Nós vemos casamentos se esvaindo e diz, igreja, o que vocês fazem? Nós vemos pessoas se esfriando e dizemos, igreja, o que vocês fazem? Nós vemos os problemas nas particularidades da vida se apresentando e humilhando a vida de cada um de nós, porque assim como Daniel, nós não temos respostas a um monte destas questões particulares. Tem que fazer o quê? Fazer o que Daniel fez, acreditar na palavra e buscar Deus junto com amigos. Tem que ter isso na vida cotidiana, na vida normal da igreja. A gente fica esperando, mas eu não orei porque ninguém falou que tinha. Tem reunião de oração? Não, então não vou orar. Tem reunião das mulheres? Não, então não, as mulheres estão de férias, então não vou orar. E a gente esquece que tem coisas que a gente deveria ter iniciativa. Deixa eu me perguntar para você de maneira bem clara. Quais foram as suas iniciativas pessoais, a despeito de ter ou não programação na igreja, pessoais, onde você chamou pessoas para a sua intimidade para fazer aquilo que Daniel fez? Vamos orar comigo sobre essas questões? Porque, cara, eu sinto que eu vou morrer com isso. E tem um monte de gente que morreu em muitas áreas da vida dentro da igreja. E aí a gente faz assim, pastor, dá conta. O pastor não vai dar conta, não tem pastor que dê conta, a não ser o nosso pastor Jesus Cristo. Eu sou só auxiliar, não sou titular, irmão. O príncipe dos pastores é ele, não sou eu. A gente tem que aprender a buscar a ele junto com os nossos irmãos. O problema é que talvez esse seja uma das dificuldades da igreja. A igreja talvez não cresça, porque ela até acredita nas credenciais gerais, mas não acredita nas credenciais particulares. E, na verdade, diga-se de passagem, tudo é importante, este momento, para mostrar aos ouvintes de Daniel estas orações, que eles estavam cercados por religiões alternativas, cercados por respostas alternativas, cercados por pessoas que tinham outros caminhos que não Deus de Israel. E Isaías, capítulo 46, deixa de maneira absolutamente clara, eles não podem responder, eles não podem livrar. Levem a sério o povo de Israel. E a história demonstra que o povo de Israel não levou a sério. Então, há um risco de nós morarmos em lugares onde existem várias religiões, vários pensamentos, várias ideias, e isso permear o nosso coração de maneira tão grande que a gente não busque a Deus como nós deveríamos buscar. E, portanto, Daniel está mostrando aos seus ouvintes, já que todos eles estão presos e prisioneiros, e isso se fez saber em todo o reinado, que quem não fizesse, soubesse, ia morrer. Então, Daniel diz assim, nós vamos buscar a Deus. Imagina que isso aqui ficou espalhado por todo o reino. Antes da resposta, a procura. Antes do resultado, a demonstração. Antes de para onde vai, como vai. Então, antes de saber o que vai acontecer no final do ano que vem, de 2022, a grande pergunta é como é que nós queremos passar 2022? O que é que nós queremos fazer? Qual vai ser a instrumentalização pessoal? Para quê? Não é para que as pessoas vejam, embora elas podem ver, mas para que os crentes vejam. Sabe por quê, irmãos? Preste bem atenção. Como é importante o cultivo de uma vida pessoal de oração, para que os crentes vejam.
Todos nós estamos envolvidos numa nação que tem várias respostas, e a gente tem que ter muito cuidado para não se misturar aqui na mente. E o que é que a gente faz? A gente deve ter uma consagração pessoal. Por quê? Porque Deus nunca dá nada a nós, pensando somente em nós. Então, quando você se consagrar pessoalmente, você vai refletir isso na vida de seus irmãos. Cada vez que nós não nos consagramos pessoalmente, a gente prejudica a nossa família. Cada vez que a gente não leva a sério o que Deus está dizendo, que eu posso dar resposta, a gente prejudica os nossos irmãos. Por quê? Porque os nossos irmãos olham para aqueles que, em alguma medida, são mais maduros e dizem, cara, se nem eles estão buscando, se eu não vejo diferença na vida deles, se eles não estão se consagrando, independentemente de qual vai ser o resultado, em circunstâncias difíceis, se não são eles que se reúnem, aqui não tem conselho, irmãos, é isso que o conselho da igreja faz, se reunir para trocar orações, é isso que a igreja deveria fazer, todos nós. É isso que Deus quer da igreja do seu povo, todos nós. Não é das mulheres de ofício, dos homens de ofício, pastor, vamos fazer um trabalho de homens na igreja. Irmão, não precisa ter trabalho nenhum, você pode fazer isso na sua vida. As mulheres podem não ter nenhum tipo de trabalho nessa igreja, você pode fazer isso na sua história. Você tem amigos na igreja ou não tem? Você tem irmãos na igreja ou não tem? Você tem gente que deveria ser próxima a você, da sua família, da fé, ou não tem? O problema é que viver como eremita dá nisso. A gente não busca ninguém para nos ajudar nos momentos difíceis. E isso não se reverbera. Já pensou uma igreja onde o fulano ali busca 5, o outro ali tem 8, aquele ali tem 3. Não é para virar fofoca no meio da igreja, é lá para reunir, para interceder e trabalhar junto. Porque são coisas que podem matar. E tem um monte de gente morto em muitas questões dentro da igreja, muitas questões. Há muitos filhos mortos, há muitos pais mortos, há muitas mães mortas, há muitas esposas mortas, há muitos maridos mortos, há muitos irmãos mortos, há muitas relações que morreram já faz muito tempo dentro da igreja. E a gente é responsável por isso. Porque num lugar de morte, em vez de nos isolarmos, deveria nos agruparmos. Em vez de não buscar, deveríamos buscar. Terceira e última coisa, não só o Natal revela a nossa limitação, então invista, mostra a importância da oração, então ore, mas mais do que isso, mostra a esterilidade dos votos humanos. No capítulo 2, verso 11, por incrível que pareça, capítulo Daniel, deixa eu conferir. Ah, tá. Eu estava em Isaías, eu também teve um susto aqui. Será que eu anotei errado? Volta lá em Daniel, tá? Capítulo 2. O que mais me impressiona é como termina o capítulo 1. Termina o capítulo 1 falando do rei, verso 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei fez perguntas. O rei não ficou sabendo disso secundariamente. Ele mesmo entrevistou Daniel e seus amigos. E ele mesmo foi capaz de os achar 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. É ou não é verdade que no capítulo 2, a primeira coisa que Nabucodonosor faz quando ele se perturba, diz o verso 2, mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros. Para quê? Aquilo que está lá no final do capítulo 2, quando ele diz assim, olha só, diz assim, ó, verso 49, a pedido de Daniel, constituiu Sadraque, Mesaque e Abidnego os negócios da província de Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte. Mas Daniel já tinha mostrado no capítulo 1 que ele era mais douto do que todos os do Oriente. Ele não tinha ninguém mais para consultar. A primeira coisa que o rei faz, no capítulo 2, verso 2, ele manda chamar quem tinha menos competência. Rapaz, é um negócio... é no mínimo para Daniel ficar assim, nossa, mano, lá vai o rei. No mesmo jeito, atabalhoado, precipitado, estabanado, arrogante, absoluto. Não era nem para existir o capítulo 2, irmãos. Era para pular do capítulo 2, verso 2, para o capítulo 2, verso 49. O verso 49 tinha que ser o verso 2. E Daniel permaneceu, porque já que ele era o mais douto, tanto podia ter permanecido que no final deste capítulo ele permaneceu. Mas se ele já tinha feito essa identificação, precisava mais de quê? Então veja que o rei está completamente fora da casinha.
Para piorar a situação, no verso 46, olha a reação do rei. Verso 46, Daniel dá aquela revelação, e ele diz assim, Nabucodonosor se inclinou, se prostrou diante de Daniel. Rapaz, você fica até embasbacado com um negócio como esse. Ordenou que lhe fizessem oferta. Anote a palavra inclinar, ordenar, dizer. Nabucodonosor é Pedro não convertido. Igualzinho. Totalmente. Irmão, não confie em alguém precipitado. Conhece o precipitado em suas palavras? O provérbio diz, há menos esperança para ele do que para o insensato. E o insensato na Bíblia não é uma coisa boa. Ele ficou sabendo do nascimento de um novo rei, de um novo reino. E ele se porta de maneira que muitos teriam, meu Deus, o rei Nabucodonosor fez isso diante de Daniel. Bicho, se ele tivesse sido convencido, ele já teria trazido Daniel desde o começo. Mas por que você está dizendo, nossa, você não está sendo muito pessimista? Continua a leitura. Era alguém que se inclina perante Daniel, ordena a oferta de manjares, verso 47, o vosso Deus, aí você já começa a perceber que o coração dele não estava mudado. Ele não diz assim, o vosso Deus vai ser o meu Deus. Ele não fala assim, lembra de Esther lá, né? Ele não diz assim, de Ruth, né? Ele não diz assim, o vosso Deus será o meu Deus. Não. Ele diz assim, o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios. A pergunta não é se Deus é Deus dos deuses, e nem Senhor dos senhores. É por isso que Romanos, capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor da sua vida. Reconhecer que Jesus é Senhor, até Nabucodonosor faz. Reconhecer que Ele manda na minha vida é bem diferente. Muito diferente. É tão diferente que você vai ver onde que foi essa diferença. E aí, mesmo sabendo de que haveria um novo rei, de que haveria um novo reino, de que um Cristo haveria de nascer, uma pedra não cortada por mãos humanas, que cresceria e encheria toda a terra, ele soube do nascimento de Jesus Cristo, se porta de Daniel, reconhece a superioridade e diz que é Deus dos deuses, e olha a expressão que ele diz, Senhor dos reis. Eu sou rei e esse seu Deus é Senhor sobre mim. Beleza, você vai dizer, nossa, o cara virou crente. Virou nada, irmão. Revelador de mistérios, verso 48. Engrandeceu Daniel, como ele tinha prometido, deu muitos e grandes presentes, colocou sobre o governador, atendeu o pedido de Daniel, no verso 49, Daniel permanece. Não, ele fez coisas que a partir daqui a história do rei agora é de Nabucodonosor crente. Cara, é impressionante. Capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor faz uma imagem de ouro. Nossa, que rei é esse? Parece nome de novela, né? Que rei é esse, velho? Acabou. Daniel permaneceu na corte do rei. Daniel, o rei, o teu Deus que é Deus sobre os deuses e Senhor sobre os reis, eu estou pensando em fazer isso. O que você acha? Não, ele se inclina perante Daniel. Certeza que ele fez igual aquele camarada que era amigo, discípulo do profeta. O camarada foi lá e ofereceu dinheiro. Ele disse, não, que é isso, rapaz? Nós temos crente, dinheiro aqui não. Aí ele foi deitar e pensou bem, disse, será, velho? Aí ele volta sem o seu profeta saber e diz, viu, o camarada diz lá, acho que ele quer o dinheiro. E aí quando ele volta com o dinheiro, o profeta diz, o que você fez? Não, nega, o teu dinheiro, esse dinheiro vira contra você. E você vai ser leproso o resto da vida. Eu não mandei pegar dinheiro. Percebe? Aquele ajudante do profeta é Nabucodonosor. Nabucodonosor deitou a cabeça no travesseiro, se inclinou perante Daniel, perante todo mundo ficou sabendo que agora Daniel havia o próprio poderoso Nabucodonosor se inclinado perante ele e reconhecido o Deus dos deuses. Nabucodonosor deitou e disse, meu Deus, será que é isso, velho? Todo mundo agora ficou sabendo que eu me inclinei. Negativo, todo mundo agora vai se inclinar perante mim. Faz uma estalta de ouro e agora o povo que se incline perante o rei. Bicho, você não aprendeu nada. Sabe qual foi o valor daquilo que Nabucodonosor fez? Nenhum. Sabe qual foi a fertilidade do voto e dos votos de Nabucodonosor? Nenhum. Sabe qual foi a validade de todas aquelas expressões de gratidão e de profissão de fé de Nabucodonosor? Nenhuma. Nenhuma validade. Foi totalmente estéril, irmãos. Nabucodonosor, todo mundo, os comentaristas reconhecem que ele vai se converter lá na frente, não aqui.
Então Nabucodonosor faz tudo isso, mas não é convertido, mesmo sabendo que haveria uma pedra cortada não por mãos humanas, um reino que Deus haveria de dar a ele, e que esmagaria todos os outros reinos, que encheria toda a terra. O cara ficou sabendo de coisas maravilhosas. O que é que ele fez? Um monte de gratidão. Passou no dia seguinte, ele continuou sendo o mesmo Nabucodonosor. Sabe o que isso demonstra? Que geralmente, em tese, é porque Brasília tem uma característica diferente, que a galera viaja e tal, né, quando dá feriado, não é só Natal, feriado em geral, né? Mas, normalmente as igrejas, quando chegam na época de comemorações, Páscoa, Dia das Mães, nossa, velho, vem gente que eu nunca vi na minha vida, e que bom. Só que é engraçado que eu também nunca vejo de novo. A pessoa vem, ela dá oferta, ela chora, ela fala, o Deus dessa igreja, louvado seja o nome, que coisa maravilhosa. E se você pedir para ela, até se inclina perante você. Só que chega na segunda-feira e você esquece, irmão, porque essa pessoa não volta nunca mais. Tem um monte de gente assim. Não se surpreenda com a esterilidade de votos públicos que são feitos. Eu só acredito na fertilidade dos votos quando encontra-se alguma coisa que só se encontra naqueles que mudaram. Constância. Paulo diz, nos leve à constância de Cristo. Na verdade, Salmo diz que a inconstância é colocado ao lado de pecados como a bruxaria. Olha só que interessante. Galerinha inconstante, eu não acredito em meia vírgula do que sai da sua boca. Eu estou lhe dizendo isso porque eu digo isso publicamente desde que eu li Daniel. Eu só acredito quando a sua demonstração é constante. Não vem para cima de mim dizer mais, não tem mais, irmãos. Se é Deus de Deus, Senhor do Senhor, sabe por quê? Porque daí a gente se aproxima das pessoas e começam as estátuas de ouro se revelarem na vida de todos nós. Mostra-me onde está o teu tesouro, e ali eu te direi onde está teu coração. Na segunda-feira tem um monte de gente dentro da igreja ferrando com a família, ferrando com o marido, ferrando com a mulher, porque o cara virou Deus da família, virou Deus das relações, virou o principal. Na verdade, ele não é mais aquela pessoa que se inclina perante os outros. Ele, na verdade, é aquela pessoa que quer que todo mundo se incline perante ela. Mas Paulo diz que a gente deve considerar os nossos irmãos superiores a nós. Só faz isso quem é crente. Quem não é crente não consegue. Tem um comportamento, eu sei que é um hábito, mas uma parte dele eu entendi, tá? É só uma parte. A outra eu entendi, mas não vou falar. Eu vou falar só a que eu entendi, beleza? Eu entendi outra parte, mas não quero dizer. Então, a parte que eu entendi, que eu posso falar, é daquelas culturas que se inclinam porque reconhecem que existe uma superioridade no outro. Eu sei que isso virou... nem vou falar. Mas eu entendo, quando você anda no meio da cultura imerso naquele grupo de pessoas, que eles levam isso a sério. Muitos a sério conscientemente. O cara está se inclinando. E a gente tem muita dificuldade de se inclinar perante alguém que está na nossa frente, especialmente se for o nosso irmão. Porque os nossos grandes problemas começam quando a gente se acha superior a alguém. E o Natal vem demonstrar a eventual completa esterilidade dos votos humanos feitos no Natal. Tem um monte de gente que agora no Natal promete um monte de coisa. Eu que te pergunto, irmão, a gente precisa investir nas nossas fragilidades, mas no Natal do ano que vem, a gente precisa ter chegado em algum lugar. E como Cristo crescia em graça e em sabedoria, a gente precisa crescer em graça e em sabedoria, mas para isso, obrigatoriamente, a gente vai precisar ser constante. Não há crescimento. Não há, irmãos, eu vou dizer de novo, não há crescimento sem constância. Isso não existe. A gente não cresce em intimidade com o nosso marido, nossa esposa, se a gente vê uma vez a cada 45 dias. Não cresce. A gente não cresce em habilidades no nosso trabalho se a gente exercer a nossa atividade profissional uma vez a cada 42 dias. O cara opera pouco. Ele até diz assim, eu estou perdendo a mão. Por quê? Porque tem que operar e voltar para pegar a mão.
Para as habilidades serem construídas, são construídas. Precisa ter constância, todo dia, hábitos, novamente. Eu preciso ir junto com meu irmão, preciso orar, preciso lá, preciso me humilhar, preciso olhar minha fragilidade, preciso investir, preciso trabalhar, preciso estar junto com a igreja, preciso conviver, preciso levar meu filho hoje, amanhã, depois de amanhã, no outro dia. Meu filho cresceu, eu preciso continuar indo, ele não vai, ele mudou, ele não vai, mas eu vou, eu preciso continuar indo, preciso continuar trabalhando. Constância, precisa haver constância em tudo aquilo que fizermos. Só vai haver produtividade na nossa vida se existir constância, como está registrado no Salmo 78, e que Colossenses é um pedido de Paulo, leva-nos à constância de Jesus Cristo, porque se tinha alguma coisa que Jesus Cristo era constante, ou era constante, era na sua constância. Rapaz, é impressionante, velho, como tem gente que frequenta só nas datas comemorativas, tem gente que quando vem nas datas comemorativas, e quando não vem ainda dá um monte de marretado nos outros ainda. Em vez da pessoa baixar a guarda, em vez da pessoa dizer, eu estou fraco mesmo. Se eu não cresci mais em 2021, a responsabilidade é minha. Eu deveria ter investido mais, como eu invisto na minha carreira, como eu invisto nos meus bens, como eu invisto nas minhas coisas. Na verdade, Daniel tinha um fardo absolutamente grande que ele pôde compartilhar com seus amigos. Jesus não pôde compartilhar com ninguém. Daniel tinha uma condição de dividir as orações com seus amigos. Jesus até tentou, mas não teve ninguém para orar com ele. Daniel foi livre, ele e seus amigos, da sua sentença de morte. Jesus não foi livre da sua sentença de morte. Percebe que o peso de Jesus Cristo foi muito maior que o peso de cada um de nós? Daniel estava em grupo, Jesus sozinho. Daniel orando com os irmãos. Jesus até chamou, mas todo mundo dormiu. Daniel não foi morto por causa dessa sentença, mas Jesus foi morto por causa da nossa sentença. Então, a gente não precisa ser Nabucodonosor. Não precisa ter esterilidade dos nossos votos. Eu acho que no Natal os nossos votos poderiam ser férteis. Não serem estéreis, temporais, não serem absolutamente eivados de significado. Presta atenção naquilo que você vai falar, irmão. Capítulo 2, eu termino dizendo no capítulo 2, verso 11 de Daniel, quando os próprios reinos da galera lá disse assim, perante Nabucodonosor, a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então, isso é o que as outras nações dizem, porque a palavra de Deus nos ensina que, de fato, a sabedoria não habita entre nós, mas houve um dia em que a sabedoria se encarnou, ela se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, que Deus habita com contrito e abatido de espírito, e nós não devemos ouvir estas palavras, que é difícil demais por causa da distância que existe entre os homens e os reinos, e os reis. Porque Deus, Ele está próximo de todo aquele que com a sua boca professar e em seu coração crer. Jesus Cristo prometeu, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Natal é uma demonstração da proximidade do rei com os seus súditos. Isso só existe, presta atenção, tá? Isso só existe no cristianismo. Ele está certo. É tão difícil que só tem entre os deuses e ele não habita entre os homens. Mas o nosso rei habita. Cuidado quem se ouve. Porque Daniel foi orar porque ele entendia que Deus habitava entre nós, ele entendia que Deus poderia ouvir e ele entendia que poderia ser buscado. Então, na verdade, o Natal aqui revela muitas coisas. A nossa limitação, mas para quê? Para que haja investimentos pessoais e familiares. Então, do jeitinho que você está prevendo a sua vida profissional e pessoal, também sente com a sua família e faça projeções. Você já fez isso? O que nós vamos fazer na igreja? Tem gente que nem olha para a igreja, velho. O que nós vamos fazer com os irmãos? Como é que nós vamos trabalhar que nós não trabalhamos? O que nós vamos fazer em 2022 que em 2021 nós não fizemos? Você vai dizer por causa da pandemia. Para de mentir, irmão. Fala a verdade. Mente para você, mente para mais ninguém, não. Fala sério. Põe na caneta e diz, eu vou fazer. Eu vou atrás. Isso aqui eu não fiz, mas isso aqui virou alvo da minha casa. Para que você, do mesmo jeito que está fazendo cursos, do mesmo jeito que está investindo na sua vida e deve fazer isso,
invista na sua vida de fé, que, diga-se de passagem, de acordo com Pedro, tem mais valor do que todo ouro, até aquele que foi depurado. Também o Natal deveria demonstrar a importância de orarmos. Buscarmos chamar os nossos irmãos para orar junto com a gente, por coisas que talvez precisem de pressa, precisem de atenção, de urgência. Chama os irmãos. Está esperando o quê? Às vezes a gente fica aguardando tanto tempo. Mas passou o dia da oração, ninguém fez, e a gente também não chamou ninguém para estar perto, para orar com a gente. É estranho isso. Vamos chamar, cada um de nós, com as nossas amizades, com as pessoas que nós temos próximas. Isso não é de formalidade, isso é de informalidade formal. Chame as pessoas que são próximas de você para orar. Qual foi a última vez que você fez isso? Talvez não cresça na vida de oração, porque a gente mesmo não investe na vida de oração. Terceiro, cuidado com os votos que nós fazemos. Os de Nabucodonosor, totalmente estéreis, irmãos. Até deu dinheiro, tem gente que até parece, até os outros ficaram sabendo, até se inclina. Mas no capítulo 3, apareceu o verdadeiro Nabucodonosor, nariz empinado. Capítulo 4, ele diz, não são todos os meus príncipes e reis. Nabucodonosor achou que estava mandando. E Deus diz, o reino dos homens Deus dá a quem ele quiser, baixa a bola. E fez Nabucodonosor comer capim durante um tempo que a gente nem sabe quanto tempo é. Mas baixou a bola. Aí, quando volta ao entendimento, diz Nabucodonosor, agora, mas ele já tinha passado por experiências. Você quer experiência mais miraculosa do que essa? Não conta o que eu sonhei. Fala aí o que foi que eu sonhei. Todo mundo fica desesperado. E aí vai Daniel e diz, agora é isso aí. Bicho, que é um milagre maior do que esse, mais do que suficiente para Nabucodonosor dizer, agora sim. Daniel fica junto comigo do jeito que ele fez no versículo 49, para evitar que os versos primeiros do capítulo 3 das nossas vidas aconteçam. Irmãos, o capítulo 2 de Jonas não era para ter existido. O capítulo 2 de Daniel, os primeiros versos, não era para ter existido. Há muitos capítulos registrados na Bíblia que, se nós fôssemos obedientes, não eram para existir. Simplesmente assim. Então, que Deus dê graça